Glória a Deus. Desejo cumprimentar as irmãs nessa tarde com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode sentar adorando ao Senhor e abra a tua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4 e versículo 22, onde Deus me deu essa palavra que faz dias que eu venho estudando e conversando, aprendendo com Deus, porque Ele nos ensina e quando eu meditava nessa palavra, era muito maravilhosa o ensinamento que esta mulher dá para nós. E eu louvo a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade que Deus me dá, a confiança que a Marielle teve em mim. E hoje eu confesso que quando terminou a luz aqui, eu dizia: Jesus, acho que vem só 5 da tarde. E eu dizia, já mandei uma mensagem para a irmã Ana, para a irmã Marielle, porque a gente tem temor ao Senhor. E como Ele nos chamou, e Ele me chamou, Ele me escolheu, e eu não posso ser uma covarde, eu sou uma testemunha do Senhor. E eu aprendo a cada dia mais e mais, estar na dependência de Deus. E eu louvo a vida de vocês, irmãs, que não olharam para a dificuldade do tempo, mas estão na presença do Senhor. Isso se chama mulher virtuosa. Isso se chama uma mulher que, independente das situações, ela não olha para as situações, mas ela sempre está na presença, em busca da presença de Deus. E quando Deus me deu essa palavra, em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 22, diz assim: e ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado? Ela respondeu: não se preocupa. Em outras versões diz: vai tudo bem. E eu estudava o Senhor, quem era esse homem de Deus? Quem era Eliseu? Eliseu foi o sucessor de Elias. A Bíblia vai nos dizer que Deus fala com Elias, que era para ele preparar um homem para dar continuidade ao seu ministério. Porque logo, logo, ele ia estar face a face com o Senhor. E numa desandança de Elias, ele vai e observa Eliseu no campo, onde ele estava ali, com 2 juntas de boi, ali trabalhando. Então Deus fala para Elias: joga a capa. Isso significava que quando aquele que era o profeta jogasse a capa, e aquele que estava ali, ele não poderia deixar a capa cair no chão, porque daí ia dar continuidade a ser o homem de Deus ao seu ministério. Ele era um sinal de um chamado que Deus tinha na vida daquele homem. E eu olho muitas vezes, eu estudando sobre isso, quando é lançado para nós algo para fazer para o Senhor, e nós não temos às vezes o entendimento daquilo que Deus está nos chamando para fim de um propósito, nosso chamado na nossa vida. Muitas vezes tem homens e mulheres de Deus que estão ao nosso lado, a nossa liderança mesmo, quando é feito um desafio para nossas vidas,
e muitas vezes deixamos a capa cair, porque achamos que não somos aptos àquilo que nos foi enviado. Mas é Deus que nos capacita, é Deus que está na nossa... Nós temos que estar na total dependência de Deus. E é Ele que vem a sabedoria dEle. E Eliseu, ele não deixou passar aquela oportunidade. Ele agarra o seu chamado. E quando, assim que ele agarrou o seu chamado, ele começou a andar com aquele homem de Deus que era Elias. E nas suas andanças, ele pôde ver que tipo era Elias. Que tipo de homem ele estava andando. E ele via na vida de Elias um homem reto, íntegro diante de Deus. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que tinha e carregava a presença de Deus. E ali ele começou a se espelhar naquele homem, na vida daquele homem. Mas Deus vai e fala com Elias e diz que, novamente, que ele ia ver a face do Senhor e estava bem pertinho. E você conhece a história. E eles andando, vem uma carruagem de fogo, e ali Elias foi arrebatado. Mas, antes disso, antes de Deus vir e levar Eliseu, ele vai e pergunta para Eliseu, antes de Deus vir e levar Elias, ele vai e vem e pergunta para Eliseu: pede qualquer coisa, tu tem a total liberdade de pedir algo, o que tu queres? E ele disse: que eu venha ter a tua porção, a porção dobrada do teu espírito. A vida de Elias era uma vida no altar do Senhor, e aquele homem via que ele carregava a porção do Espírito de Deus na sua vida. Mas ele dizia: eu quero ter mais, eu quero ser dobrada. Ele não pensou em pedir qualquer coisa de bens materiais. Ele queria carregar a presença do Senhor na vida dele. E assim fez. Quando Elias foi arrebatado, novamente ele deixa a capa. E Eliseu pega a sua capa. E ali começou o ministério de Eliseu. Ali no capítulo 4 de 2 Reis, ele operou tantos milagres. A gente vê a viúva, a multiplicação de azeite, que através do homem de Deus, ali ela obedeceu a ordem daquele homem, e ela fez tudo como ele ordenou, e o azeite foi multiplicado. Mas quando eu estava lendo a palavra a respeito de Sunamita, oh mulher que tinha virtude, oh mulher que nós podemos ver as virtudes desta mulher. E quando eu me deparava a ver as virtudes desta mulher, ali começa no capítulo 4 e versículo 8, começa a sua primeira virtude desta mulher, que é uma mulher que era bondosa, hospitaleira. Toda vez que Eliseu passava por aquele lugar de Sunem, ele vinha da escola de profeta e tinha que fazer um percurso para ir até o monte, aonde lá ele orava, entregava sua vida no altar do Senhor. Mas toda vez que ele passava por Sunem, tinha essa mulher sunamita
que observava esse homem e o convidava para receber na sua casa, para oferecer alimento, fazer uma refeição. E se nós olhar outra virtude de Sunamita, ela era uma boa esposa. Ela não fazia nada sem consultar o seu marido. E se nós olhar outra virtude dessa mulher, ela era uma mulher sábia. Ela observava que cada vez que Eliseu passava, ela dizia: lá vai um homem de Deus. Ainda mais, ela olhava e dizia: lá vai um santo homem de Deus. E quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava no meu coração: ei, como as pessoas estão te observando quando tu passa por aí. Como os nossos estão nos observando. A nossa conduta como mulher de Deus, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de vestir. Irmãs, eu faz uns dias que eu venho batalhando sobre esta mensagem. E eu dizia: Senhor, eu preciso que tu me dê graça. Essa mulher, ela observava a vida daquele homem. Tem pessoas lá fora que observam a nossa vida. Tem pessoas lá fora que observam como eu falo, como eu ajo, como eu ando. E será que essas pessoas lá fora podem dizer: lá vai uma mulher de Deus? Não basta eu demonstrar só aqui dentro da igreja. Eu tenho que viver uma vida de obediência lá fora também. E essa mulher observava esse homem. Eu acredito que ele tinha uma vida de obediência, porque ela dizia: vai lá um santo homem de Deus. E há poucos, muito poucos, nem todos que se dizem de Deus. Irmãs, Deus falava faz uns dias que eu não durmo, pensando que Deus está cobrando de mim, a minha maneira, aquilo que eu estou aprendendo e aquilo que eu estou vivendo. Que Deus venha nos ter misericórdia. Que Deus venha nos dar sabedoria. Que Deus venha nos dar sabedoria para entender aquilo que Ele quer que nós aprenda em viver uma vida regrada diante da palavra do Senhor. Esta mulher, ela era mãe, uma mãe que sabia que o seu esposo sabia. E lá mais adiante você vai ver que quando o filho adoece, aquele pai vai e diz: leva para casa. Tem uma mãe que sabe lidar com a situação. Ela era prudente. Ela não perturbou o seu esposo com o sentimento que estava acontecendo quando a morte chega. Ela era uma mulher de fé. Mas você sabe que nem toda família, mas como toda família, acontece algo. E assim aconteceu na vida desta mulher. Ela vai e fala para o esposo dela: eu preciso da tua autorização. Eu preciso fazer um quartinho para esse santo homem de Deus. Cada vez que ele vem, ele precisa descansar. Então eu preciso da tua autorização para mim construir um quarto. E lá eu vou mobiliar esse quarto.
E o seu esposo autorizou. E ela constrói um quarto para este homem de Deus. E lá ela coloca 4 coisas que na minha casa e na tua casa não pode faltar. Ela vai e coloca uma cama que simboliza descanso. Ela vai e coloca uma cadeira que simboliza lugar de honra. Uma mesa, a mesa fala de comunhão. Ela coloca também uma lamparina que significa a presença de Deus. Na minha e na tua casa não pode faltar descanso, não pode faltar lugar de honra, não pode faltar comunhão com Deus, e principalmente não pode faltar a presença de Deus. E por isso, e por esta causa que ela fez tudo, ela estava investindo no reino do Senhor. Ela estava investindo na obra do Senhor. E Deus, como não fica devendo nada para ninguém, enquanto ela investia, ela estava semeando. E a lei da semeadura, ela é certa. Se tu investe, você trabalha, você com certeza vai ter retorno. O que você está fazendo nessa tarde? Você está investindo no reino, irmãs. Você está investindo. Então, irmãs, pode ter certeza que o meu Deus não fica devendo nada para ninguém. O que você veio pedir nessa tarde está registrado diante da presença dEle. Ela fez esse investimento. E com certeza o dono daquela obra ia retribuir. A Bíblia vai nos dizer que Eliseu manda chamar Sunamita e pergunta para ela: o que tu precisa, mulher? E ela disse que não precisava de nada. Porque se nós olhar lá no versículo 8, começa a dizer que ela é rica, ela tinha posse, ela não precisava de nada. E ela se apresentou diante do homem de Deus, dizendo que não precisava de nada. Ele disse: eu posso falar com o rei, eu posso falar com o comandante do exército por você. E ela disse: não preciso de nada. Mas Deus, que conhece o coração de cada um, eu imagino quando ela deitava no travesseiro, Deus via uma lacuna no coração daquela mulher. E uma tristeza que ela não demonstrava. Porque naquele tempo, se a mulher não gerasse, ela era uma pessoa que era considerada uma pessoa desprezada pela sociedade. E Geazi, que acompanhava Eliseu, disse: Senhor, essa mulher não tem filho, e o esposo dela já é velho. Então, manda chamar essa mulher novamente. E Eliseu vai através do Senhor, da voz do Senhor, diz: nesse mesmo tempo, você abraçará um filho, mulher. Mas ela imaginava que era impossível acontecer aquilo. Até ela diz: não brinca comigo, homem de Deus. Ela sabia que era impossível. Mas o que Deus faz, Ele cumpre as promessas. E passou 9 meses, ela abraçou aquele filho. Mas como uma mulher virtuosa que ela era, também chegou o tempo de crise no lar daquela mulher. E aquele tempo de crise, de vendaval,
Quando o filho cresceu, ele foi até o campo e lá deu uma forte dor de cabeça no filho. E ele começa a dizer: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai, que sabia que tinha uma mãe que estava no seu lar lá, intercedendo por eles: vai e leva até a sua mãe, ela saberá lidar com isso. Uma mãe. E assim fez o servo e levou. E aquela mulher, a Bíblia diz que, em umas versões, ela colocou no joelho. Eu acredito que ela começou a orar por aquele filho. Mas mesmo no joelho, a morte chegou. Mesmo você orando, muitas vezes pagando preço, irmãs, chega a dificuldade na tua casa. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que vem a maturidade, o crescimento para as nossas vidas. Quando a luta chega, quando a crise chega, nós amadurecemos. Nós vamos para a palavra e nós queremos viver a palavra do Senhor. E ali Deus começa a dar crescimento através das lutas, das dificuldades, das crises. E aquela mulher, como uma mulher que entendia da palavra do Senhor, ela vai, e o filho veio a morrer, e ela vai no mesmo quarto que ela construiu para o homem de Deus. Ela vai e coloca o filho na cama e diz, eu imagino que ela com o coração cheio de dor, mas ela vai e imagino que ela diz, fica aí meu filho, eu vou atrás do homem de Deus que falou para mim que um dia eu tenho uma promessa. E essa promessa se cumpriu e agora não vai me dar por metade. E assim ela fez, fechou a porta, chamou o seu marido e mandou que chamasse um servo e um jumento para ela ir até o homem de Deus. E o seu esposo vai e diz, não é sábado, não é lua nova, o que tu vai atrás? O inimigo muitas vezes, o que tu quer lá hoje? Está chovendo. Por que tu vai lá hoje? Mas a mulher que é de Deus, ela vai em busca daquilo que ela precisa. E só quem pode dar é um nessa tarde. E você escolheu o melhor lugar. E assim ela foi até o homem de Deus. Você conhece a história bem conhecida. Quando Geazi viu a mulher, ele vai correndo, porque Eliseu diz, vai Geazi ao encontro dela e pergunta como está a casa dela. Pergunta como ela está. Pergunta como vai o seu marido. Pergunta como vai o seu filho. E ela não responde para qualquer um, ela não fala para qualquer um. Porque ela tem discernimento, a mulher de Deus, ela não sai contando a sua vida para qualquer uma, para qualquer pessoa. Ela sabe quem recorrer. E ela vai até o homem de Deus e debruça sobre os seus pés. E Geazi quer tirar ela dela e Eliseu diz, não deixa, porque a alma dela está angustiada. E ali ela conta a sua dor para o homem de Deus. E Eliseu manda Geazi levar o cajado. A minha Bíblia diz, na versão, que era para colocar sobre o rosto do menino. Mas tem coisa que é só para ele fazer. E ela vai e diz assim, não, eu não saio daqui sem levar o Senhor comigo. Sabe quando nós entramos no nosso quarto, irmãs, e fechamos a porta e dizemos para o Senhor,
Senhor, eu não saio daqui sem uma resposta que eu preciso. Essa mulher fez assim com Eliseu. E assim fez, o homem de Deus o acompanhou. E lá ele entra no quarto, ora ao Senhor. E ali ele se debruça sobre a cama. Olho no olho, boca na boca. Coxa na coxa. Mão na mão daquele menino. E ali ele ora ao Senhor. E novamente ele levanta, faz uma volta no seu quarto e novamente ele faz as mesmas posições. Até quando Deus soprou nas narinas daquele menino e ele veio a dar 7 espios. E eu estudando essa palavra, eu disse: oh meu Deus, tu não faz nada por metade. Quando uma mulher de Deus, ela carrega as virtudes do Senhor, quando ela carrega a presença do Senhor, as promessas se cumprem, a crise chega, mas também chega a restituição na casa daquela mulher, chega a vida na casa daquela mulher. E ali novamente, Deus deu a vida, o que Ele tinha prometido àquela mulher, porque os nossos filhos são dádiva de Deus. Eu aprendi que dádiva, nós não, é dele que nós recebemos, nós não pedimos, a dádiva nós recebemos de Deus. E em Salmo 127 diz que nossos filhos são dádiva, bênçãos do Senhor. E aquela mulher tinha tudo, mas ela não tinha filho. Então será que Deus ia ser tão injusto? Mas ele estava provando aquela mulher com tantas qualidades de virtude. Uma mulher que se calou, que ela não gritou, que ela não murmurou. Mas uma mulher prudente, uma mulher sábia. E assim que Deus quer que eu e você sejam, irmãs. É assim que Deus está nesses últimos tempos. Tudo que vier fazer na nossa mão, que façamos, irmãs. Porque a recompensa não vem de homem. Eu dizia esses dias para a irmã Ana, eu disse assim: irmã, tudo que vier, mesmo cansada, lutada, foi para a senhora que Deus confiou. O nosso corpo cansa, mas nós não podemos abrir mão da obra que Deus tem na nossa vida. E que todos ainda verão através da nossa vida. Mas nós temos que viver uma vida regrada de virtude diante de Deus. E diante dos nossos. E diante dos olhos lá fora também, irmãs. Que nós vamos ter uma conduta de mulher de Deus. São 50 anos de circungeração. Todas as quarta-feiras, toda segunda, toda sexta-feira, é ensinado a palavra do Senhor. Como a irmã Ana disse que ontem, o irmão Joabe falou sobre a palavra, que nós temos que viver a palavra. E nesses últimos tempos está tão difícil, irmãs, porque o inimigo tem tentado distorcer aquilo que nós aprendemos, uma vida de conduta diante dos Deus. E quando eu estudava, eu dizia para o Senhor: Senhor, eu preciso viver uma vida diante da Tua presença, uma vida, meu testemunho tem que falar, as minhas obras também tem que falar, mas o meu testemunho tem que falar mais alto. Cada dia vai ser pior.
aonde a modernidade está entrando, o mundo está entrando, mas pessoas têm pagado o preço para ainda ter uma vida íntegra diante de Deus. Que eu e você, querida, possamos estar ao lado dos nossos líderes e ver com os nossos olhos e observar a nossa liderança e obedecer, porque essa mulher, ela obedecia a voz daquele homem de Deus. Por isso que ela tinha virtude na sua vida. Que Deus venha abençoar a minha vida e a tua vida. Não deixe faltar a honra, o descanso e principalmente a comunhão com Deus, a presença de Deus, que nós vemos carregar todos os dias, essa presença que Eliseu nos ensina que nós devemos carregar. Que Deus abençoará essa palavra que Deus me deu nesta tarde. Que vemos ter as virtudes de sunamita, saber recorrer na hora certa e no momento certo, e carregar a presença do Senhor na nossa vida, em obediência, porque o mundo nos observa, sim, irmãs, o mundo sabe. Eu quero contar um pequeno testemunho. Quando eu estava com a minha filha, você pode se colocar em pé, irmãs. Em Roraima ali, eu disse para minha filha, eu vi o jeito que ela se comportou para nós ia sair. E eu disse para ela, minha filha, como você me vê? E ela disse, ai, meu espelho em você, mãe. E eu disse, não, eu quero que você, se eu sou um espelho para você, eu quero que você me veja como eu estou me vestindo. E daí ela olhou para mim e olhou para ela. E eu disse, amanhã ou depois a Isadora vai ter você como espelho. Uma mulher de Deus, ela não sai de qualquer maneira. Porque lá fora, alguém vai olhar e vai dizer, lá vai uma mulher de Deus, que carrega a presença de Deus. E quando chegamos, ela pegou e foi, trocou de roupa. E quando chegamos numa loja, e a mulher olhou para ela, ei, vocês são crente, vocês são evangélica. E ali ela me abraçou, irmã, dentro daquela loja. E as lágrimas dela correu e disse, mãe, se eu tivesse vindo com aquela roupa, só você passaria por mulher de Deus. É tempo, irmãs, não é mais tempo. Não é mais tempo, nós temos que ter uma vida regrada diante da palavra e compromisso com a palavra. Aonde andarmos, não importa onde eu quero, eu tenho passado isso para dentro da minha casa. Não faz mal sim. É os últimos tempos. Aonde vão ver a nossa diferença. E ali ela disse para mim, de hoje em diante, irmã, eu nunca mais vou sair de qualquer maneira na rua, porque eu preciso que a minha filha se espelhe em mim. Querida, não vim exortar ninguém, mas a palavra que Deus estava no meu coração, eu reparto para a igreja do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Eu até nem gosto, irmã, porque eu sei que os nossos líderes façam isso, mas cuida como estamos andando, e Deus está cobrando nesses últimos tempos, e Ele está cobrando de mim.
muito, irmãs. Em nome de Jesus eu entrego. Eu te convido a orar nessa tarde. Ensina os teus em casa, irmãs. Uma mãe, uma esposa, ela ensina assim, irmãs. E eles nos observam dentro do nosso lar também. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço, Jesus, por essa tarde, mesmo de chuva, Senhor. Mas eu te agradeço pela vida das irmãs, mulheres virtuosas, mulheres que têm virtude, Pai. Oh, Espírito Santo, aquilo que tu colocou no meu coração nessa tarde, eu entrego em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a carregar a tua presença, Jesus. E que aqueles que estão nos observando possam ver em nós a diferença, Senhor. Que nada venha, Senhor, de impedir de nós carregar a tua presença. Assim como aquele homem de Deus passava e aquela mulher observava, Senhor. Eu sei que tem pessoas que nos observam o nosso andar, o nosso falar, Jesus. Até mesmo as nossas vestes, Pai. Mas que nós viemos ter uma vida regrada diante da tua presença. E por isso, Jesus, que estamos aqui aprendendo, Deus, aprendendo de ti, a ser diferente deste mundo, Deus. Porque muito em breve, Senhor, muito em breve nós vamos ver face a face. Oh, Espírito Santo, nós vamos contemplar a tua face. E não vai ser de qualquer maneira, não, Senhor. Mas que possamos carregar, Jesus, a tua presença para nos ensinar a cada dia como ser essa mulher diferente do mundo. Querido Espírito Santo, obrigada, Jesus, pela vida de cada irmã. Dá-nos sabedoria, discernimento da tua palavra, Deus. E que nós venhamos todos os dias buscar ajuda nesta palavra que nos ensina. E só assim, Jesus, nós vamos ser obedientes a ti, Pai querido. Muito obrigada, Deus. É a minha oração e meu agradecimento a ti, Jesus. Amém.